Mudar não é fácil e eu sei disso. Quantas vezes você tomou a decisão de fazer uma mudança na sua vida? Você visualizou, você se motivou e aí, quando chegou a hora de fazer as escolhas certas, quando chegou a hora de se colocar em ação na direção da realização desse desejo de mudança, veio um medo inconsciente e impediu que essa mudança se tornasse real na sua vida. Pare e pense um pouquinho. E eu vou falar aqui nesse vídeo sobre os dois tipos de medo, mas antes eu quero compartilhar com você aqui uma história muito pessoal que eu nunca contei para ninguém, porque quando eu cheguei aqui nesse hotel, eu lembrei de setembro de 2014, quando o Nico e a gente estava aqui nesse mesmo lugar para participar de um evento. Então eu compartilhei nos stories a foto da mesa aqui do hotel e aí eu perguntei, você quer saber a história dessa mesa? E todo mundo quis saber a história dessa mesa. Então é uma história rápida, mas que traz uma lição muito valiosa e eu tenho certeza que assim como ela inspira a mim e ao Nico quando a gente olha para trás, ela vai inspirar você também. Então faz o seguinte agora, já clica no like aqui nesse vídeo e eu vou contar minha história para você. Setembro de 2014, eu estava recém começando no mundo online, estava fazendo essa transição, né? Depois de mais de 10 anos atendendo como terapeuta no mundo físico, presencial, estava iniciando a minha jornada no mundo online. E aí, eu estava fazendo um projeto que se chamava 365 dias, onde todos os dias eu gravava um vídeo e subia gratuitamente aqui no YouTube. E já estava sendo um grande desafio, porque os vídeos, eu não tinha habilidade em gravar vídeo, não sabia nada. E os vídeos tinham 20, 30 visualizações, eles eram ridículos sim, e tá tudo bem, fez parte da minha história. Eu olho para trás e me orgulho muito disso. E aí, naquele evento que a gente veio participar, a gente conheceu uma pessoa incrível que nos inspirou na época com a sua história e nos inspira até hoje. E é uma pessoa que já tinha um pouco mais de experiência que a gente no mundo online e estava naquele momento boom, estourando, né, começando a fazer sucesso e ele continua fazendo sucesso até hoje. E talvez você até conheça essa pessoa que eu estou falando, que é o Jerônimo Temel, que ensina, né, fala do profissão coach. Então ensina os coaches a viverem de coach. E aí a gente conheceu o Jerônimo, então, ele estava hospedado no mesmo hotel que a gente, para participar do mesmo evento, a gente acabou dando carona para ele, almoçamos juntos, rolou uma sintonia muito legal, porque ele fazia, né, tinha acabado de ser exonerado do mesmo cargo que o Nico, teve a sua exoneração agora em dezembro, então a gente teve muita afinidade, rolou uma amizade, e aí o Nico disse assim, Amanda, convido o Jerônimo para fazer uma entrevista, que ideia incrível, né? E aí eu pensei, é incrível essa ideia, mas eu fiquei com muito medo, muita coisa veio na minha cabeça, porque eu não tinha nunca entrevistado ninguém na minha vida. E quando você nunca fez algo, dá medo. E aí algo ainda junto com outra pessoa. Aí eu pensei, nossa, eu posso convidar ele para gravar o vídeo e ele pode me dizer que não. Esse já foi o primeiro medo que eu percebi. Aí depois, o segundo medo é, nossa, ele pode me dizer sim. E aí se ele me disser sim, meu Deus do céu, como é que vai ser essa entrevista? Será que eu vou conseguir, que perguntas que eu vou fazer? Será que eu não vou gaguejar? Será que eu não vou ficar nervosa? E aí uma conversa mental é criada e aí muitas vezes, se você não estiver atento e você vai ser dominada por esse medo e você não vai conseguir fazer a escolha certa e você não vai conseguir tomar a decisão correta. E esse é o primeiro tipo de medo que eu quero falar para você. O primeiro tipo de medo é o medo que vem e você não percebe, porque o medo faz parte da natureza humana. Ele é algo fisiológico, biológico e serve para nos proteger. Mas esse primeiro tipo de medo é o medo que te bloqueia. É o medo que faz você agir contra as decisões, contra os sonhos que você tem. Então, esse primeiro tipo de medo é o medo que bloqueia, que vai fazer com que a sua mente crie desculpas. Nossa, mas aqui não tem iluminação, não tem uma boa iluminação para fazer a entrevista. Nossa, mas esse meu telefone não tem qualidade para fazer a entrevista e eu não tenho microfone, não trouxe junto. Uma série de desculpas a sua mente vai
Nossa, eu vou deixar para uma próxima vez, para quando eu pegar mais experiência. A sua mente vai criar várias desculpas. E o pior de tudo é que quando é esse medo que bloqueia, que está atuando em você, você não percebe essas desculpas. A sua mente, ela é criativa e você vai acreditar nessas desculpas que a sua mente está contando para você. Você vai acreditar que é real, que sim, que não vai dar para fazer. E você vai acabar se sabotando. Olha só o quanto é importante você ter espaço mental para perceber, para conseguir reconhecer quando esse processo está acontecendo. Então, sim, eu senti medo. E aí, antes de eu falar desse segundo tipo de medo, é importante, nesse momento que você percebeu esse medo te bloqueando, olha o que eu fiz. Eu fiz o seguinte, o primeiro medo que surgiu era eu convidar o Jerônimo para dar uma entrevista e ele me dizer não. E aí, qual é a pior coisa que pode acontecer se o Jerônimo disser não para mim, que ele não quer me entrevistar porque eu recém estou começando, não tenho experiência, não tenho audiência e o tempo dele é valioso e tudo mais. Bom, primeiro, a pior coisa que pode acontecer é ele dizer não e aí eu ficar magoada, ficar frustrada e chorar um pouco e depois vai passar e tudo bem. Eu me sentir rejeitada e que são sentimentos normais e eu vou lidar com isso. Tá, ok, então essa é a pior das situações, consigo lidar com isso, então eu posso fazer. Aí fiz o convite, ele disse sim, e aí veio o segundo medo. Como é que vai ser tudo isso? Que perguntas que eu vou fazer? Né? E aí eu venci, fui lá, fiz a entrevista, ele me deu várias dicas, me ajudou muito, aprendi muito com aquela entrevista. E então perceber se perguntar o que de pior pode acontecer se tudo der errado. Isso ajuda a você enxergar que esse medo não é tão real assim, que é um medo que está te bloqueando, te paralisando, que é algo da sua mente que está saindo da zona de conforto e já vou falar sobre isso. Então, primeiro tipo de medo é o medo que bloqueia. Segundo tipo de medo é o medo que te traz um aprendizado. Sim, quando você reconhece que você está sentindo medo e você, como diz, algumas pessoas falam assim, sentiu medo, coloca as fraldas e vai mesmo assim. Então é isso. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você ser maior que esse medo. Então não permitir que o medo te paralise. E o segundo tipo de medo é o medo como aprendizado. Então, medo que bloqueia, medo como aprendizado. O medo como aprendizado é quando você reconhece esse medo vindo e você consegue ter espaço entre o estímulo e a reação e você consegue sentir esse medo e não ser dominado por ele. Você consegue ter essa conversa interna e tomar a ação necessária, fazer a escolha certa que vai te levar na direção da realização daquela mudança que você se propôs. Então pensa aí na sua vida nesse momento, quais são as mudanças que você deseja. Qual é o desejo que está aí dentro de você? E quantas vezes você já se motivou, você já se empolgou e aí a segunda-feira chegou e você não conseguiu se colocar em movimento? Porque existe um processo de medo inconsciente travando a sua mente sem que você perceba, bloqueando você. Então a gente precisa ir para esse medo como aprendizado. E aí que vem o que eu quero falar para você sobre zona de conforto, porque a sua mente ela quer que você fique na zona de conforto. E sempre que você for sair da sua zona de conforto, vai acontecer algo que eu sempre explico para os meus alunos, que é o desconforto inicial temporário. Desconforto inicial temporário, DIT, desconforto inicial temporário. Isso sempre vai acontecer. E esse desconforto que você vai sentir quando você estava lá, fazendo aquela coisa diferente, quando você tomou a decisão de ser maior do que o seu medo, é claro que vai ser desconfortável. É claro que não vai ser fácil. Só que lembra, é desconforto inicial temporário. Desconforto inicial é temporário. Ele é inicial e é temporário. Vai passar. Então, lembra para sempre disso. Quando você for sentir essa vontade de mudar,
Vai ser desconfortável, não vai ser fácil. Você vai precisar lidar com esse desconforto porque ele é inicial e temporário. Só que a pergunta que eu te faço, quando você fica preso na sua zona de conforto, sem ter essa coragem de se colocar em movimento e ser maior do que o seu medo, não é muito esse desconforto que você sente em ficar preso na sua zona de conforto, ele é permanente. Ele vai continuar te acompanhando hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Enquanto você não decidir agir. Porque só você pode fazer por você. Só você pode fazer as escolhas certas por você. Só você pode se colocar em movimento e fazer o que precisa ser feito para que a mudança que você deseja na sua vida aconteça. Então, eu te pergunto, você quer passar por um desconforto inicial temporário? Ou você quer ficar no desconforto permanente da zona de conforto? E aí, vendo que o tempo vai passando e quando você olha para trás, pois é, e tudo continua sendo como era antes. Não dá. Tempo é o seu bem mais valioso. Lembra disso. A cada dia que você acorda, você não tem como comprar mais tempo, como ter mais tempo de vida. A cada dia é um pouco menos. Então, vale a pena você ser maior que esses medos. Você tá com esse espaço mental ativado dentro de você para que você consiga dominar o funcionamento dominar esse processo de escolha dominar o processo de escolha das suas ações. Escolha na direção dos seus sonhos, na direção dos desejos mais profundos do seu coração. E lembra sempre daquele mantra que eu falo para você. Se o seu coração sonhar, você tem o dever de realizar. Se o seu coração sonhar, você é capaz de realizar. Se o seu coração sonhar, você merece realizar. E para isso, você precisa usar o medo como um aprendizado. E precisa estar ciente que esse desconforto inicial é temporário. E que quando você passar por ele, vai vir esse sentimento, nossa, de crescimento, de realização, de que você conseguiu chegar lá onde você desejava. Então eu espero de coração que essa mensagem, essa minha história tenha inspirado você. Deixa o seu comentário aqui embaixo, qual é o seu medo, o que está impedindo você de fazer a mudança que o seu coração deseja e de ser quem você é de verdade. Quais são os medos internos que estão bloqueando você nesse momento? Faz essa reflexão agora ao final desse vídeo e conta aqui comigo. Quais são as mudanças que você tentou fazer e a segunda-feira chegou e você não conseguiu chegar lá? Então, quais são esses desejos que estão aí guardados no seu coração, esperando que você seja maior que esse medo?